E aí, pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Beleza? Aqui é o Ricardo Gamer Januário e hoje estamos aqui apresentando para vocês a lista definitiva, final, real, oficial, indiscutível do ranking dos adversários mais poderosos que os Cavaleiros do Zodíaco já enfrentaram. E para tratar desse assunto comigo hoje, eu tenho a presença de um convidado especial, que é ele, o Giliard. E aí, Gili, beleza? Fala, Ricardo. Fala, pessoal. Tudo certo comigo? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. E chegamos aqui no desfecho da nossa longa trajetória, procurando qual é o inimigo, não sendo o chefão final, o inimigo mais poderoso que os Cavaleiros do Zodíaco enfrentaram. Então, chegamos finalmente à última parte, Ricardo. Tô contente, eu gostei muito de fazer a lista, mas ainda temos que citar os nomes aqui. Exatamente. Então, pessoal, para vocês que gostam, assim como nós, de Cavaleiros do Zodíaco, estavam com alguma dúvida sobre quem que era o mais poderoso, quem que eram os inimigos mais difíceis, pronto, seus problemas acabaram. Nós estamos aqui com o resultado para vocês não terem mais dúvidas quanto a isso, beleza? Então, vamos começar aqui fazendo as citações de menções honrosas. Vamos citar apenas 3 menções honrosas, que foi o que o ChatGPT apontou pra gente como o que ele julga que seriam cavaleiros poderosos. O top 10 dele teve apenas 3 que divergiram dos nossos. E esses 3 que divergiram vamos citar aqui então, como menções honrosas. Terceiro aqui ficou Mimi de Benetnash, ou Mimi de Benetona, que já figurou na nossa lista aqui na posição de 13º mais poderoso. Então, ficou em 13º também aqui com o ChatGPT, porque ele era o 10º. Depois tivemos Alberich de Mergers, que é o cavaleirinho de lobo lá dos Guerreiros Deuses de Asgard. O Alberich também figurou na nossa lista passada, que ele ficou em 11º lugar. Então, menção honrosa aí do ChatGPT para ele. E o Isaac de Kraken, que também figurou na nossa lista anterior. Ele ficou em 15º colocado, o adversário do Yoga. Então acho que o ChatGPT pegou realmente bons nomes, bons adversários e jogou eles aqui. O que você achou dessas menções honrosas, Gili? Mostra assim que o ChatGPT tem o mesmo conhecimento e habilidade de colocar os nomes na lista, só em posições diferentes, que aí é mais complexo. Mas eu diria que se fosse da nossa lista, poderia também fazer sentido, que são bons nomes, né? Acaba tendo um pouco de subjetividade aqui e ali, mas os nossos 10 nomes são os definitivos e finais, sem sombra de dúvidas e incontestável. Exatamente. Então, se você concordar com a gente, deixa o like. Se você não concordar, não tem problema. Você pode deixar o seu dislike, pode chorar, espernear, buscar argumentos na enciclopédia, no mangá. Você pode chamar o próprio Kurumada para vir aqui falar pra gente que a gente tá errado, que não importa. A nossa lista é a única verdadeira. Então, vamos lá. Em 10º colocado, nós tivemos um espectro, que é Faraó de Esfinge. E aí, Giliard, o Faraó, ele é tudo isso mesmo? Então, eu acho ele um guerreiro extremamente forte. Ele enganou o Orfeu de Lira para ele ficar lá no submundo, né? Que teve toda a questão dele lá por causa do par ali romântico, né, vamos dizer assim, dele. Então ele foi lá para resolver o problema e acabou causando, então foi esse espectro. E o golpe dele, quando na luta acontece, possivelmente naquele momento poderia causar um dano ou até mesmo levar de arrasta para cima o Shun e o Seiya, mas o Orfeu intercedeu. Então assim, ele é derrotado apenas pelo Orfeu
que é considerado mais forte que alguns dos Cavaleiros de Ouro. Do Aldebaran, tenho certeza que o Orfeu é mais forte. Pelo menos isso eu tenho certeza. Então, ó, o faraó de Esfinge enganou o Orfeu de Lira. Acho que era Eurídice o nome da companheira dele, que ficou presa lá por causa da armação que o faraó fez junto com a Pandora para poder continuarem ouvindo a maravilhosa melodia, né, do Orfeu. Então foi isso aí que eles acabaram acontecendo. Então, Orfeu de Lira, o faraó de Esfinge, ficou em 10º lugar, abrindo nosso top 10 Cavaleiros mais poderosos. E se vocês não sabem como que tá a nossa lista, tem os outros 2 episódios de podcast aqui, ó. Vocês podem clicar ali nos links e aí vocês vão ver os episódios anteriores. E agora, em 9º lugar, nós tivemos um empate de um espectro e um juiz da morte de Hades. Ai, Januário, mas agora só vai ter espectro, só vai ter Hades. Calma, pequeno gafanhoto. Ainda estamos no top 9. Então o que aconteceu? Tivemos um empate e em 9º lugar ficou Miu de Papillon, um dos espectros mais da hora, e se vocês lembrarem, ele é um dos mais poderosos lá no joguinho do Saint Seiya Pegasus Cosmos alguma coisa, que é aquele gacha lascado, e ele é um espectro diferente, né? Ele é meio que o Toguro do Yu Yu Hakusho, ele vai evoluindo, ele é meio que um Frieza, sabe? Então ele é um verme, uma lagarta que vira um casulo e eclode numa borboleta. E ele é bastante poderoso, realmente. Ele acabou ajudando ali o Niobe, né, pra bater no Aldebaran. Engraçado que todas as nossas referências têm o Aldebaran tadinho. E ele deu bastante trabalho para os nossos cavaleiros. E fora que, se for ver, na minha opinião, ele é um dos espectros com design mais bacana que eu vi em toda a saga de Hades. Se bobear, é um dos melhores designs que Kurumada já criou em um Cavaleiro Zodíaco. Porque ele tem ainda, no mangá pelo menos, ele tem aquele ataque dele das fadas. E no mangá é uma das cenas mais bonitas de se ver, as fadinhas dele atacando. O que você acha aí, Gili, do Miu ser o 9º colocado? Então eu acho que tá muito coeso. E primeiro que ele consegue deter o Mu de Ares, né, que nesta saga é incrivelmente forte e poderoso. Ali se conhece o verdadeiro poder do Cavaleiro de Ares. E também é lembrado o Cavaleiro de Ares incrivelmente poderoso, que é o Xion. Então, né, é demonstrado isso. O Papillon consegue deter o Mu em uma técnica de telecinese, e o Mu é um dos melhores. Então ele também tem autoridade sobre os outros espectros de falar, ó, vocês deixam que eu vou lutar aqui. Então ele também prende o Mu e o Seiya com os fios de seda. Mas aí o Seiya lá, e ele sai lá dessa parte. Então assim, mas o Mu, como um Cavaleiro de Ouro super poderoso, ele usa a extinção estelar e vence o Papillon. Infelizmente, né, o Papillon dura exatamente um episódio. E eu vejo ele sendo um daqueles casos de subaproveitamento de um inimigo que poderia ser muito melhor explorado e elaborar muito mais ali. E infelizmente ele dura pouquíssimo tempo. Todo aquele design, toda aquela ideia dele conseguindo conter o Mu simplesmente vai embora em um episódio. Exatamente. É o problema do Miu de Papillon e de outros 188 personagens. Ai, mestre Kurumada, ainda bem que nós estamos aqui para corrigir todas as suas cagadas e fazendo a lista definitiva final, real, oficial dos cavaleiros mais poderosos, adversários mais poderosos de todos. Assim como nós fizemos com os Cavaleiros de Ouro lá atrás, quem quiser acompanha aqui o episódio.
E empatado com Miu de Papillon estava Ayakos de Garuda, que acabou ficando empatado nas 3 listas. Os 2 cavaleiros, os 2 espectros, empataram em todas as listas exatamente na mesma posição. E aí a gente precisou criar um critério extra de desempate, exclusivo para esse caso. Vai ficar na frente aquele que possui o título mais alto. Então, como Ayakos de Garuda tem o título de Juiz da Morte, ele ficou um pouquinho acima do Miu de Papillon. Ayakos, que ouviu a melodia do Orfeu quando os meninos chegaram lá no templo de Hades, né? E foi um dos que acabou dormindo. E ele deu bastante trabalho também, né? Ele, com as asas da garuda, se eu não me engano, precisou o Canon bater nele, né? Porque os meninos não estavam dando conta. Mas Ayakos foi... Ele, só de ser um dos espectros, né? Um dos generais ali, ele já conta bastante. Ele foi pouco aproveitado também, porque é um personagem de Kurumada. Mas eu achava ele um dos mais bacanas por causa do design dele, da Sapuri dele. Eu gostava bastante. Então, o Ayakos aqui, né, ele... Você já citou que ele é colocado para dormir pelo Orfeu, e se ele não fosse o Radamantes, ele teria ficado assim, né, tirando um cochilo lá, sabe-se lá por quanto tempo. E o Radamantes está lutando contra o Canon, e ele intervém, que ele fala que, com o golpe que eu acertei, que é o Ilusão Galáctica, eu teria matado o Canon. O que, assim, né, não é bem a realidade, dado o fato do Canon, né? E sempre tem muito isso, né, de falar, o golpe ia acabar. Não é bem assim que funciona, né? Só mais uma, vamos dizer assim, uma ideia ali. Mas ele também tem aquela coisa de jogar o Ikki pra cima, né? Porque o Ikki é que vem pra vencer ele. Aí ele joga o Ikki pra cima, ele risca o chão, né? Não. Aí cai lá, aquela coisa assim, fala, uau, que golpe, né? Aí ele joga de novo, aí o Ikki volta e vira aquela coisa, mas no final é o Ikki que vence a luta e ele é derrotado. O Juiz da Morte, né? Um título tão, assim, imponente, acaba sendo derrotado pelo Ikki ali numa circunstância assim de que ele não entregou muito que o título tem, sabe? Mas, infelizmente, né, acabou ficando na frente do Papillon aí por esse detalhe que a gente criou assim pra fazer esse desempate. Mas assim, eu esperava mais de, nossa, um dos 3 juízes, aí vai ver assim, você fala, sei. Mas foi o Ikki, né? Ele bateu no Ikki, o que é um feito considerável se a gente for ver, né? Quem que realmente bateu assim no Ikki? Foi... O Canon não bateu, eles ficaram ali naquele impasse, briguinha, muita conversa e bater que é bom não bateu. O Bado bateu um pouquinho, mas ele já estava cansado de ter batido em todo mundo que chegou primeiro. O Saga foi quem bateu no Ikki tanto quanto o Ayakos. Teve o Shaka bateu o Shaka bateu no Ikki também. O Shaka e o Saga foram quem bateram no Ikki quase tanto quanto o Ayakos, né? E se vocês quiserem saber definitivamente, de uma vez por todas, quem que é mais poderoso entre Shaka e Saga... entre Shaka e Saga, assiste o nosso episódio onde nós classificamos os 12 Cavaleiros de Ouro e vocês vão saber quem que é verdadeiramente o Cavaleiro de Ouro mais poderoso de todos. Mas o Ayakos realmente, né, consegui bater no Ikki que nem se ele fosse um buquê de noiva que você joga pra cima e espera cair. Foi um feito muito considerável. Então, Ayakos de Garuda tá aí, em 8º colocado, desempatado do Miu de Papillon.
Em sétimo colocado, vocês vão me xingar muito, mas calma, pequenos gafanhotos. Nós temos Minos de Griffon, o irmãozinho gêmeo ali, o coleguinha grudadinho do Ayakos, eles andavam juntos. E o Minos de Griffon, ele ficou um pouco à frente também, né? O que você acha do Minos ter ficado na frente do Ayakos, Gili? Então, eu concordo pelo que ele fez ali, né? Então, o Ayako já tinha sido derrotado. E o Minos, ele bate no Cano, né? Com aquela mesma história. Não, porque com este golpe eu poderia... Naquela briga que tava o Radamantes contra o Cano, o Minos interfere. E aí ele luta, o Minos, contra os Cavaleiros de Bronze. Vence o Seiya, o Shun, o Shiryu, o Yoga. E depois, no Muro das Lamentações, lá que tem o buraco foi feito pelos Cavaleiros de Ouro, o Yoga, ele consegue congelar aquelas cordas da marionete. E aplica o golpe lá dele, super poderoso e tal. Só que o Minos, ele acaba indo de arrasta pra cima porque ele entra na hiperdimensão. Ele não é derrotado em combate mesmo. Ele... perde por ser burro, porque entra na hiperdimensão, que é outro caso também que entra na hiperdimensão. Então assim, tem uma galerinha aí que entrou na hiperdimensão e acabou indo de arrasta pra cima ou pra baixo, não sei ao certo, mas assim, ele é poderoso, ele tem essa parte do golpe dele lá de marionete e tal, bem interessante, mas assim, como um juiz da morte acaba ficando devendo também assim, nesse aspecto, por isso que ele entra em sétimo. Mas assim, ele tem um design bacana, assim como o Ayakos também. São guerreiros poderosos, mas assim, o título acaba não fazendo jus. E esse é que acaba sendo o problema. Exatamente, eu acho que foi o Valentine que entrou... Não, foi o Sylphid de Basilisco, não foi que entrou na dimensão também? Isso, tem uma galera que pulou na hiperdimensão aí, que agora eu não recordo, mas eles vão e são simplesmente destruídos lá, porque eles não podem ir. Eles acharam que eram protagonistas, que ia acontecer um milagre, um Deus Ex do sangue da Atena, e não aconteceu, coitados. Então, em sétimo lugar, tivemos Minos de Griffon. Em sexto lugar, a lista tá apertando, pessoal. E aí, como que vocês estão? Vocês estão acertando aí ou vocês estão todos errados? Só nós que estamos indo bem, mandando bem na lista. Sexto lugar, na rapa do tacho do top 5. O último não classificado para o top 5, nós temos Kenon, o dragão marinho. Ah, mas o Kenon ajudou... Gente, na nossa regra, o cavaleiro está sendo avaliado até antes dele ser aliado dos cavaleiros, tá? O Kenon, ele virou amiguinho, ajudou, bateu, limpou o chão do inferno com os espectros, tudo, mas... ali ele já era amigo, ali não conta. Então a gente vai contar o Kenon na saga de Poseidon. E ele foi muito poderoso. Primeiro porque ele resistiu a ter um irmão doentio como Saga, né? Só de você ter sobrevivido, porque o Aioros mesmo não sobreviveu. E depois disso, ele escondeu muito o poder dele. Ninguém sabia o poder desse cara. Ninguém sabia nem a cara dele, né? E aí ele enfrentou o Ikki. E ficou naquele chove não molha. Muita conversa, pouca luta. Ele parecia mais fraco do que realmente era. Depois ele bateu um pouquinho no Ikki. Então assim, tinha muito potencial. Totalmente jogado fora por Kurumada, mas teve muito potencial. Assim, foi explorado depois. Mas ele foi o último general marina. Ele foi o que despertou Poseidon. Então... faz muito sentido ele estar aqui à frente do Minos, do Ayakos, porque de fato, né? Ignorando que ele bateu neles depois, a gente sabe que ele já tinha um poder muito grande desde antes. E o que você acha aí do Kenon? Então, ele foi aprisionado lá pelo Saga com aquela parte, né? E ele liberta o Poseidon.
e acaba tomando o posto de general marina, né, de dragão marinho, comandante dos outros generais. E aí na saga do Poseidon, ele ataca o Ikki com o Triângulo de Ouro. Acho que o golpe é usado uma única vez, que é exatamente aqui. E ele é muito parecido com outra dimensão. Então o Ikki ele volta, né? E ele fala que é inferior ao poder do Saga. Então aí você tira um parâmetro, né? O Saga aplicou lá outra dimensão, aí você fala, mas tem aqui o Triângulo de Ouro. Aí você tira uma subjetividade, você fala, mas esse golpe é forte, hein? E ele é indagado, pode falar, Ricardo. É isso que eu ia falar, né? Porque nessa parte aí, foi nesse momento em que ele revelou quem ele era, né? Porque até então, ninguém sabia. Acho que se teve uma coisa que o Kurumada acertou, foi nesse suspense, nesse plot twist que ninguém nem imaginava, que, nossa, o Cavaleiro de Gêmeos tem um irmão gêmeo. Aí depois disso, toda vez que aparecia um Cavaleiro de Gêmeos, todo mundo já imaginava que ia ter um irmão gêmeo. Sim, então, né, ele tem essa correlação dos golpes que é feito, e ele acaba sendo indagado pelo Sorrento sobre a guerra e etc., E o Sorrento acaba por descobrir que foi o Canon que fez a guerra acontecer, né? E não o Poseidon. Então o Sorrento acaba ficando neutro ali nessa parte da guerra, porque não era uma guerra feita pelo Poseidon. E aí o pilar que o Canon tomava de conta, ele cai, o Ikki derruba ele, e aí o Canon ataca o Ikki ferozmente. E quem ataca o Canon, aí você vai tirando o parâmetro, né? Só pra mostrar um pouco. O Sorrento ataca o Canon. E é impedido pelo Ikki, porque o Sorrento venceria o Canon. Então, né? Ele aparece pouco. Não é levado em consideração tudo que você já citou, dele limpar o chão do inferno com os espectros e mais ali que ele foi enfrentando. Mas ele teve o feito de enganar Poseidon, provocar a guerra, mostrar a habilidade dele, que demonstrou crescendo, né? Depois que o Ikki derruba o pilar, o Sorrento desiste da batalha, não quer mais saber, porque não foi de Poseidon, foi uma outra pessoa causando ela. Então o poder dele cresce baseado ali na raiva. Então assim, o feito dele da saga de Hades não ser levado em consideração ainda traz essa ideia até ali em Poseidon do que ele poderia fazer, de que ele teria muita força para fazer mais coisas. Então eu acho o Canon de Dragão Marinho um personagem extremamente forte e poderoso. Né, isso aí, Canon muito poderoso mesmo. E agora chegamos ao top 5. E vamos abrir o top 5 com muito estilo, muita elegância e muita história, porque quinto colocado, nós temos Siegfried de Dolbe, o dragão, o cavaleiro de dragão lá da saga de Asgard, o último guerreiro deus de Hilda, o cabeludo, o homem que se banhou no sangue do dragão, exceto de onde uma folha caiu. Então Siegfried, ele tem o mito dele de que ele se banhou no sangue de um dragão e por isso ele tornou o seu corpo invulnerável. Ou seja, ele não era imortal, mas nada seria capaz de feri-lo. Exceto que, como lá no norte, no hemisfério norte, devia estar numa época mais de frio, né? Porque Asgard estava sempre coberto de neve. Provavelmente as árvores estavam em clima de outono, aí caiu uma folhinha ali nele, e aí o sangue do dragão não o banhou, e ali era a única vulnerabilidade dele. E o que aconteceu? O Shiryu, que teve um treinamento maravilhoso, ele teve aulas de folclore e mitologia internacional, junto com aulas de relações exteriores com o mestre ancião, pelo visto. Ele conhece todos os mitos, todas as parábolas. Então, se falou de mitologia, o Shiryu sabe, e o Shiryu ajudou a salvar
o Seiya de tomar uma coça ainda maior, o Ikki de tomar uma coça. O Ikki já tinha apanhado um pouquinho, então também não conta muito. Mas graças ao Shiryu ter se lembrado do mito de Siegfried, eles conseguiram vencer esse cavaleiro, que é poderosíssimo. E o que você acha disso, Gili? Então, né, eu concordo aí com você, o poder dele, ele enfrenta todos os cavaleiros, ele vence todos, e aí tem aí, né, a questão do Shiryu, que ele é um PhD aí em folclore, histórias e por aí vai, né, diplomado pelo mestre ancião lá. Então, o Siegfried, ele acaba sendo derrotado, e aí aparece o Sorrento, e ele tem esse enfrentamento com o Sorrento. E como todo cavaleiro de dragão, né, que tem alguma ligação, ele começa o show de alto flagelo, né? Vocês se lembram disso, né? Porque tá tocando na flauta, vai o ouvido, não, mas ela entra no cérebro e vem aquela coisa e tal. E aí, o que ele faz, né, como todo cavaleiro de dragão? Não, eu vou aplicar aqui o golpe do último dragão, e foi também com o Sorrento, mas aí ele acaba não tendo êxito e vai de arrasta pra cima sozinho. Então assim, ele tem um poder imenso, e ele consegue um pouco, vamos dizer assim, de força adicional, porque vem da crença dele, sabe? Do que ele tá lutando ter valor, ele aumenta o poder dele. Então assim, ele é incrivelmente forte, poderoso, é demonstrado isso claramente ali, e ele poderia ter, vamos dizer assim, não ter feito o que fez, mas ele quis, e aí acabou indo de arrasta pra cima, infelizmente. Mas é um guerreiro extremamente poderoso, e acho ele nessa colocação assim tá muito merecido. Top 5 adversários mais poderosos. Ele foi literalmente, né, de arrasta pra cima. Foi mesmo. Eu gostava do Siegfried. Na época eu não gostava, né? Agora eu gosto mais. Na época eu achava o design dele feio por causa aquela ombreira de dragão que não era simétrica, era um lado mais... Nossa, achava horrível. Breguíssimo. Mas era um dos poucos designs mais criativos que o Kurumada fez num cavaleiro. Então, sou Siegfried em quinto lugar. Vamos para o quarto lugar, aquele que tinha tudo para ser medalha de prata, subir no pódio pelo menos, e não conseguiu, bateu na portinha por muito pouco, coitado. Ai, que tristeza. O primeiro dos perdedores mesmo, mas que estará sempre em nossos corações, um dos cavaleiros mais poderosos, um dos adversários mais poderosos e também mal subaproveitados de Cavaleiros do Zodíaco. Estou falando de Sorrento, de Cirene, o nosso querido Sorrento, que foi bastante citado aqui no top 10, né? Porque ele é um parâmetro de poder, né? Ele ia bater no Kenon, ele venceu o Siegfried, então ele tinha que estar na frente desses dois nomes. E, inclusive, ele tem o feito de ter sobrevivido, né? Acabou o anime e ele estava lá, vivíssimo. Então, Sorrento, que apareceu primeiramente lá em Asgard para poder acompanhar o que os cavaleiros estavam fazendo e, junto com a Tete, sequestrar Athena. Ele apareceu, bateu em quem estava batendo em todo mundo, foi de arrasta pra cima provisório e depois não fez mais nada. Simplesmente tocava flauta de vez em quando, aparecia ali com aquela armadura que mais parecia um sobretudo. E só. Não tivemos a grande demonstração do poder dele. Inclusive a flauta dele, que é muito resistente, né? Não é igual aquelas que a gente compra na feira, que se caiu quebra em 2, 3. A dele, ele
deu umas flautadas boas em alguns adversários. Ele era flauta doce, mas pelo visto ela era de heavy metal. Então, o Sorrento, né? Tem um detalhe, né? Começar citando, que é a parte no mangá, sabe? No gibi, que os cavaleiros estão lá no hospital. E aí o Sorrento ataca, sabe quem? O Aldebaran. Ó, ele de novo. Eu lembro disso. Então, né? Se você quiser ver o ranking, em qual lugar que tá o famoso Aldebaran, acessa lá o vídeo depois desse. E você vai poder conferir em qual lugar está o Aldebaran dos Cavaleiros de Ouro mais poderosos. Então, o Sorrento, ele enfrenta o Aldebaran e deixa ele com 1% do Cosmo. Então, isso daqui é só para citar, né, ali, essa demonstração de poder dele. Porém, voltando aqui pros animes, os desenhos, que importa... Ele vence o Siegfried, entendeu? Ele consegue se desvencilhar lá do último dragão que ele aplica. E ele poderia ter, vamos dizer assim, na luta contra o Shun, que ele tá lá defendendo, ó, tá enfrentando um dos Cavaleiros de Bronze aí, que tem bastante impacto. A Athena fica cantando lá dentro do pilar central, incomodando ele, né? E aí fica atrapalhando, senão o desfecho poderia ser outro. E ele observar o Canon com aquela pulga atrás da orelha, então mostra que ele é capaz de, sabe, fala, isso daqui tem alguma coisa errada e tal. Mas ele acaba sendo derrotado pelo Shun e tal, e vai indo, aquela coisa e tal. E na luta lá que o Canon tá com o Ikki, ele poderia ter liquidado a fatura contra o Canon, por isso já demonstra o local dele mais elevado. E assim, tem a toda a parte do seu personagem musical, que eu chamo, que esses inimigos ou cavaleiros que tem essa parte musical, Orfeu de Lira tá aí, né, pra demonstrar. Exato, então o Faraó de Esfinge. Então assim, esses personagens musicais é muito forte no desenho. Então eu acho que se o Sorrento entrasse na saga de Hades, eu tenho quase certeza absoluta e incontestável de que ele teria feito algo muito parecido com o que o Canon fez. Ia limpar totalmente aquele lugar. Ele e o Canon ia fazer a limpa no todos os espectros ali, dependendo, eles tinham conseguido. E eu achei estranho que o Shun não criou, sei lá, uma bateria de Andrômeda com a corrente pra poder fazer um barulho mais alto que a flauta do Sorrento, porque a corrente dele faz tudo, né? Achei estranho. Mas pelo menos ele conseguiu se defender. Depois de tomar uma flautada na cabeça, ele conseguiu se defender com as correntes da próxima. Mas tá aí, né? O Sorrento ficou em quarto lugar, quase subiu no nosso pódio. Coitado, que dó. Mas Sorrento é um cavaleiro extremamente poderoso. Lembrando que ele fez o feito. Ele e a Tétis de terem sobrevivido, né? A Tétis que, inclusive, é a próxima da nossa... Não, brincadeira. Vamos lá então pro nosso pódio. Top 3. Em terceiro lugar, que ninguém imagina que seja. Se você achou que nosso terceiro lugar fosse o Ishi de Libra Ishi de Libra Ishi de Hidra, você errou, tá? Porque o nosso terceiro lugar é o Hypnos, o deus do sono. Januário, mas não podia Deus. Você falou que não podia Deus, que não sei o que. Gente, Hypnos entrou aqui por um único motivo. Ele não é um grande deus ali, ele é um servo do Hades. Ele tá aqui basicamente porque os cavaleiros viraram deuses ali, então eles lutaram de igual para igual. Ao contrário de, por exemplo, um Poseidon e um Hades ali da vida, sabe? Então,
Por isso que nós temos aqui o Hypnos. Seria o mesmo que retirar todos os guerreiros deuses de Asgard. Exato. Todos eles têm o título, então não poderiam participar? Então nós temos aqui o Hypno em terceiro lugar, porque ele é muito poderoso, mas na hora H as armaduras dos cavaleiros viraram armaduras divinas, então é quase como se os meninos tivessem virado deuses também. E outra, né, que assim, ele não vai chegar em você, ele não tem o poder de chegar como um deus e eu vou te matar. Não, eu vou te colocar pra dormir e você que morra de inanição aí, sabe? É mais ou menos assim que funciona. Então ele é um pouco perverso, talvez, e muito forte. Ele até conseguiu pôr uns meninos ali pra dormir. Mas era final de saga, era aquela correria, a história tava voando. Então ele foi super mal aproveitado e por isso acabou ficando em terceiro lugar. E aí, concorda, Gili? Não, eu concordo. O Hypnos, ele é muito poderoso e ele enfrenta os meninos, né, que estavam usando armaduras divinas. E aí eles passou, né, por todas essas coisas e tal. E assim, ele é muito poderoso, ele demonstra isso. Ele tem um pouco daquela, como é que é? Eu diria que é a vagabundagem, sabe? Quando você atinge um grau, aí você fala, não preciso mais lutar, não vou treinar, não vou fazer nada, porque aqui ninguém vai vir e vai vencer. Esse acaba sendo o caso dele. Então ele acaba sendo derrotado pelo Shiryu e o Yoga, mas ele amassa os meninos, faz eles sofrer muito, faz muito carinho. Mas ele tem uma forma de luta menos agressiva. Mas ele é muito poderoso, sem sombra de dúvidas. Acho que está adequada aqui a colocação para ele no terceiro lugar. É isso aí. E em segundo lugar... Pra quem achou que era Tétis de sereia, erraram também, tá? Não é ela não. Embora ela tenha feito o grande feito de sair viva, mergulhando no mar. Mas não foi dessa vez, Tétis, desculpa, você não ficou em segundo. A medalha de prata vai para Thanatos, o irmão de Hypnos, um deus da morte agressivo, que mata de verdade seus adversários, né? Então assim, os dois têm ali um poder muito equivalente, muito próximo. Enfrentaram os meninos com as armaduras divinas, então estavam todas ali em nível de deuses. E Thanatos é muito mais agressivo, ele é mais explosivo, né? Então ele conseguiu descer o braço ali nos meninos, nos Elísios. Sujou os Elísios de sangue daqueles pobres mortais, né? E eu acho que é só por isso ali, foi por muito pouco que Hypnos e Thanatos assim não empataram. O Hypnos realmente pela zona de conforto e o Thanatos pela impulsividade foi o que alterou aí a classificação. E Hypnos em terceiro e Thanatos em segundo. O que você acha? E o Thanatos também tem a parte lá da armadura de ouro, né, que vem, o Poseidon que trouxe, e aí ele vai lá e destrói a armadura, e o povo, nossa, eram as armaduras muito poderosas e etc. Então assim, ele transmite essa maior força, sabe, agressividade. Então acaba assim, tudo que o Hypnos fez, o Thanatos fez, ele foi lá, bateu e tal. Então essa demonstração de força mais bestial é que eu diria que acaba sendo o que faz a balança pender aqui pro Thanatos ficar em segundo lugar, um excelente segundo lugar pela essa agressividade e enfrentando ali os meninos com armadura divina e etc, etc. Ele tem um grande poder ali, sem sombra de dúvidas. E agora que rufem os tambores, porque vocês vão descobrir o primeiro colocado da lista definitiva, final, real, oficial, melhor que a própria criação de Kurumada, os inimigos mais poderosos. No topo da lista, olhando de cima para baixo para todos os cavaleiros,
com a medalha de ouro depois de dar o salto e cair de pé igual a Rebeca Andrade e a Biles. Temos aqui, acima de qualquer questionamento e dúvidas, o adversário mais poderoso que os Cavaleiros do Zodíaco já enfrentaram, que é ninguém menos do que o Cisne Negro! Aê! Que produção? Hã? Não! Ah, não! Ah, mas ele tinha asa, ele... Não? Ah, tá bom, então. Desculpa, confundi pelas asas, gente. Não. Primeiro lugar é o Radamantes de Wyvern. E aí, o que você acha, Giri? Tem que falar alguma coisa sobre o Radamantes? Ele... Parece assim, o Cisne Negro, né? Ai, Ricardo, olha, não tem nem o que dizer. Assim, o Radamantes, ele tem currículo, entendeu? Ele tem currículo, ele tem bagagem. Primeira coisa, né, que ele aparece de verdade é quando o Afrodite e o Máscara da Morte, né, se voltam contra a Hades e vai até lá. O que o Radamantes faz? Surra nos 2 Cavaleiros de Ouro. Vai fazendo a conta. 2. Aí passa ali e tal, e chega mais 3. 3 Cavaleiros de Ouro. O que ele faz? Surra nos 3. Já estamos totalizando 5 Cavaleiros de Ouro que nem sequer arranharam ele. Claro, obviamente vem aquela parte do... Ah, mas ali, naquele local, o Hades colocou e o Radamantes... Tudo bem, mas calma lá, vamos continuar. Aí vem o Seiya, o Shun, o Shiryu e o Yoga, que detinham a força original deles, diferente dos Cavaleiros de Ouro, e ainda assim não são páreos. E o único a acertar o Radamantes é o Seiya quando ele despertou o 8º sentido. E aí depois o Radamantes dá mais umas porradas ali. Tem também outro caso que é... ele, quando o Orfeu tá lá, ele tenta avisar e ele não cai no golpe do Orfeu, que é o Viagem da Morte, se eu não me engano. E ele revida isso. E atacando o Orfeu e fazendo aquela coisa. Orfeu, um dos cavaleiros mais poderosos. Igual aos Cavaleiros de Ouro, né? Dá pra colocar aí já 6 Cavaleiros de Ouro. É, um pouco acima ali do Aldebaran, mas enfim. Aí ele ataca, mas o Orfeu, né? Possivelmente o Radamantes dava conta do recado. Mas o Orfeu segura ele, aí o Seiya ataca pra acabar com o Radamantes, não consegue. Tanto é que o Seiya lá acaba fazendo isso, aí o Radamantes pega e leva ele pro Cocytus, o inferno de gelo. E aí o Radamantes... Pode falar aí, cara. Imagina que o Radamantes foi o único ali que conseguiu aguentar a força do protagonismo. Pois Nem é. o protagonismo do Seiya não foi capaz de bater nesse homem, gente. Pois é. E aí o Radamantes recebe o golpe do Cano. Mas antes, lembrando, ele levou o golpe do Orfeu e um golpe do Seiya despertando o 8º sentido. Então assim, ele já vinha desgastado, né? Depois de dar uma surra na galera. Porém, naquela luta que virou um embate pessoal, né? Canon versus Radamantes. O Radamantes ataca o Canon quando o Canon manda a armadura de ouro de gêmeo. O Radamantes ataca o Canon e fere mortalmente o Canon. Então assim, o Radamantes já havia vencido em termos, né? Ali, se fosse por tempo, o Radamantes teria vencido. Porém, o Canon, né? Ele jamais esperando isso, o Canon pega o Radamantes e aplica uma explosão galáctica. E ambos vão de arrasta pra cima. Ou um pra cima e um pra baixo. Sei lá ao certo. Porém, fica o quê? Um empate técnico aqui entre Canon, que destruiu nessa saga, e Radamantes, que também destruiu nessa saga. Então, assim, ele venceu 5 Cavaleiros de Ouro. Tem um empate técnico com um dos Cavaleiros de Ouro mais fortes. E aí você pode ir lá na nossa lista. Lembrando novamente. E, pra mim, os feitos dele foram os mais impactantes do que qualquer outro inimigo, sem ser um chefão final. E eu diria que, pensando agora, que o impacto do que
ele fez, eu diria que ele tem chances de ser o maior adversário de todos os cavaleiros e que poderia vencer facilmente diversos deles. O Aldebaran, nem vou citar, né? Coitado, mas assim, né? Não tem nem como comparar. Ele tem uma igualdade com o Canon, aí você acompanha a lista, e aí você chega à conclusão de onde está o poder do Radamantes. Então assim, ele tem um poder supremo, e pra mim ele é utilizado como régua em vários elementos de qualquer lista de feitos. Pra mim, Radamantes no primeiro lugar, assim, indiscutível, sem sombra de dúvidas. Quando a gente pensou, eu falei, o primeiro lugar já tá garantido, sem sombra de dúvidas. Até porque Radamantes foi um dos poucos personagens bem desenvolvido de Cavaleiros do Zodíaco. Ele foi melhor desenvolvido que o Yoga. Ele foi melhor desenvolvido do que o Ikki. Ele foi melhor desenvolvido do que pelo menos 8 dos 12 Cavaleiros de Ouro. Não, ele foi melhor desenvolvido. Ele é muito bem desenvolvido. Então, ele teve esse feito supremo de ser um personagem bem desenvolvido. Porque se for ver, o nível de desenvolvimento dele se equipara ao do Seiya. Os dois personagens melhor desenvolvidos. O Seiya por causa do protagonismo e o Radamantes porque ele parece que desde a criação ele já foi criado para ser a grande ameaça. Incrível assim, como que Kurumada, o mesmo que criou personagens como o Nash de Lobo, que criou personagens como alguns Cavaleiros de Prata que a gente nem lembra, o Jamian de Corvo. É o mesmo cara que criou Radamantes de Wyvern. É impressionante quando a gente para e presta atenção na qualidade de design de personagem que o Radamantes tem. Então ele ficou aí em primeiríssimo lugar, acima até mesmo de Hypnos e Thanatos, mas não é só a questão da força. O momento em que ele apareceu, os cavaleiros ainda não tinham as armaduras divinas. E mesmo Seiya tendo um lampejo ali de 8º sentido, Radamantes aguentou. Se o Seiya tivesse despertado e não tivesse com a armadura banhada pelo sangue de Athena, talvez a história teria acabado ali, com a vitória de Hades graças ao Radamantes. Acho que é isso, né? Mesmo aquele momento com o Canon demonstra assim que parece que se não tivesse tido o fim ali, ele pegou muita experiência enfrentando um cavaleiro poderosíssimo que era o Canon. Então vamos dizer assim, se ele feriu mortalmente o Canon, então se ele tivesse sobrevivido, ele ia atrás dos outros cavaleiros, eu acho que não ia sobrar muito deles, viu? Porque ele já tava ali se pegando de porrada com o Canon, não é um qualquer, é o Canon. Então assim, ele tem esse poder assim incrível. Ele transmite assim que você fala, caramba, o cara é forte. E eu não é acho aquela coisa... que ele ia cair lá na dimensão igual os outros fortes que... eu vou me jogar aqui na dimensão. Pois é, né? Ele era inteligente, eu acho que ele não se jogaria ali. Sim, igual o amigo dele, o Minos, né, que é outro juiz da morte. Olha a diferença entre os juízes da morte. Você tem o Ayakos, com o golpe riscadinha no chão lá, com o Fênix. Muito forte o Ayakos, sem dúvida. E tem o Minos com o golpe lá da marionete, que acabou morrendo na hiperdimensão. E você tem o Radamantes, que fez o que fez com 5 Cavaleiros de Ouro. Mas tem lá os 10%, possivelmente, pelo menos 2 dele, que é o caso do Afrodite e do Máscara da Morte. Não importava, ele tinha derrotado ali sem... nem tinha suado, igual não aconteceu. Ele teria feito a mesma coisa. Então assim, ele é muito poderoso e não tem nem o que dizer, ele é muito bem desenvolvido e ele é um incrível personagem assim. Foi assim, acompanhar o Radamantes nessa saga foi
fantástico. Ele Pra era o mim foi verdadeiro fantástico. inimigo a ser batido, né? Assim, ninguém tava preocupado de verdade com o Hades, apesar do plot com o Shun depois, mas ninguém tava nem aí pro Hades. Era Radamantes o inimigo que dava medo. Sim, tanto é que o Canon, ele não se importou com nada. Ele falou, não, esse daqui é meu, é ele que dá pra tirar aqui experiência e tal, e fica ali, pega de porrada, e vem a briga, e vem cacetada e tal. E, assim, ele é, pra mim, assim, sem dúvida, o personagem mais impactante e o mais, assim, poderoso, disparado, assim, por muito. Coitado. E olha que tem o Hypnos e o Thanatos, né, que tem títulos maiores, mas o impacto dos feitos do Radamantes é muito superior. Muito, muito superior. É isso aí. Então, pessoal, queremos saber o quanto que vocês estão errados se vocês discordam de alguma das nossas posições aqui. Temos então como que ficou o nosso top 10 definitivo final. Em 10º lugar, Faraó de Esfinge. Em 9º, Miu de Papillon. 8º, Ayakos de Garuda. 7º, Minos de Gryphon. 6º, Kenon de Dragão Marinho. 5º, Siegfried de Doble. 4º, Sorrento de Cirene. 3º, Hypnos, Deus do Sono. 2º, Thanatos, Deus da Morte. E em 1º lugar, Radamantes, general do Juiz da Morte de Wyvern. Acho que é isso daí, Gili. Nossa lista completa. Fizemos o maior trabalho de pacificação da comunidade dos Cavaleiros do Zodíaco 2 vezes. Primeiro, acabando com os conflitos entre quem é o Cavaleiro de Ouro mais forte. E agora, o suado trabalho de definir os adversários mais impactantes, mais poderosos. Trabalho concluído, podemos dizer? Na minha concepção, o trabalho está concluído. Agora, a paz já chegou com relação a qual o inimigo mais poderoso. Porém, ainda existem muitos outros, né, argumentos que precisam ser levantados para resolver a questão de qual é o chefão final mais perigoso dos animes, por exemplo. Existem muitas outras listas com relação a Cavaleiros do Zodíaco, e sempre tive, né, quando eu era criança ali, adolescente, falando, tal cavaleiro é mais forte que tal, o inimigo tal bateria no cavaleiro tal, então sempre tem essa ideia, mas por agora, de inimigos, a lista tá finalizada. Agradecer aí, Ricardo, foi uma ideia ótima aí da gente pesquisar a respeito disso, foi muito divertido fazer ela, buscar os feitos, ter alguma coisa ali, procurar algum detalhe, alguma coisa para fazer essa lista, então foi assim, simplesmente incrível. Agradecer aí ao pessoal que nos acompanhou, que talvez possa ter nos xingado, que talvez discorde, mas aqui a gente tentou trazer uma lista de várias sagas e etc. Aí no top 3 acabou sendo ali de Hades apenas, mas o importante é esse. Radamantes é o inimigo mais poderoso de Cavaleiros do Zodíaco. Agradeço aí, Ricardo, muito obrigado, e agradeço a você aí que ouviu. Da minha participação, encerro por aqui. Tchau, tchau. Valeu, Gili, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que acompanharam. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa lista para celebrar os 30 anos da estreia dos Cavaleiros do Zodíaco no Brasil. Que vocês que ficaram até aqui no final comemorem muito com a gente, participem das próximas listas, dá a opinião de vocês, dá sugestão de listas que vocês gostariam de ver, que a gente vai e faz. De repente a gente pode fazer a lista dos 200 personagens mais mal desenvolvidos e subaproveitados dos Cavaleiros do Zodíaco. Aí a gente vai ter mais trabalho pra fazer, porque Masami Kurumada criou um anime maravilhoso, mas realmente o roteiro dele deixa um pouquinho a desejar. Mas espero que vocês tenham gostado e que vocês voltem para mais episódios de podcasts aqui no nosso canal. Beleza, pessoal? Muito obrigado, um beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau!
Destruição máxima!